Imagine descobrir algo no espaço tão estranho que até cientistas de renome, céticos por natureza, começam a sussurrar sobre alienígenas. Em 2015, um grupo de astrônomos amadores, pessoas comuns como você e eu, que analisavam dados em casa, deparou-se com um enigma cósmico. No vasto arquivo de observações do telescópio Kepler, uma estrela chamada Kiki 8462 ou 852 piscava de modo tão caótico que parecia enviar um sinal cifrado das profundezas da galáxia. Seu brilho oscilava de forma selvagem, como se uma mão invisível estivesse brincando de liga-desliga com uma lâmpada celestial. O que esses voluntários encontraram não era apenas curioso, era uma anomalia que desafiava todas as leis da astrofísica conhecida. Em certos momentos, a estrela perdia 22% de seu brilho, algo equivalente a um objeto 500 vezes maior que a Terra passando em sua frente. Mas como? Nenhum planeta, cometa ou fenômeno natural explicava tamanha escuridão. A comunidade científica entrou em polvorosa. Revistas especializadas publicaram artigos com títulos alarmantes, e até o SETI, Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre, entrou na dança, apontando radiotelescópios para a região. Era como se o universo estivesse pregando uma peça. Se não era um planeta gigante, nem poeira cósmica, o que restava? Alguns ousaram sugerir o impensável: uma estrutura artificial, construída por uma civilização avançadíssima para capturar a energia da estrela. Uma esfera de Dyson, como proposto na ficção científica, mas agora tratada como hipótese séria. A ideia era tão fascinante quanto aterradora. Estaríamos diante da primeira evidência de vida inteligente além da Terra? Mas o mistério só cresceu. Novas observações revelaram que a estrela não apenas piscava aleatoriamente, mas também estava escurecendo gradativamente há mais de um século. Era como se algo estivesse consumindo sua luz em câmera lenta. Enquanto isso, a internet explodia com teorias, desde nuvens de asteroides alienígenas até portais dimensionais. A ciência, porém, exigia respostas concretas. Aqui está a questão. Se até os maiores especialistas do planeta ficaram sem palavras, o que isso diz sobre nosso entendimento do cosmos? Prepare-se, essa história não é só sobre uma estrela esquisita. É sobre os limites da humanidade diante de um universo que insiste em guardar seus segredos mais perturbadores. E, acredite, cada reviravolta desse caso vai tirar seu fôlego e talvez abalar suas certezas sobre o que existe lá fora. No coração da constelação de Cisne, um desenho celeste que os antigos gregos associavam a um voo eterno, esconde-se um dos maiores enigmas da astronomia moderna. A 1.300 anos-luz da Terra, uma distância que faria uma nave humana levar 40 milhões de anos para chegar lá. Uma estrela batizada de Kiki 8462 ou 852 começou a desafiar todas as lógicas. Seu nome popular? Estrela de Thebe, em homenagem à da doutora Tabitha Boyajian, a cientista que mergulhou de cabeça nesse mistério. Mas o que há de tão assustador nela? Tudo. Enquanto a maioria das estrelas brilha com a constância de um relógio cósmico, Thebe agia como uma entidade possuída. Seu brilho despencava até 22% em padrões caóticos, como se um monstro invisível estivesse devorando sua luz em ataques intermitentes. Em 2011, por exemplo, ela escureceu 15% em questão de dias. Em 2013, foi ainda pior, uma queda abrupta de 22%, como se alguém tivesse fechado uma cortina colossal entre ela e a Terra. Os cientistas correram para as explicações óbvias. Talvez seja um planeta? Sugeriram. Só que, mesmo um planeta gigante, maior que Júpiter,
bloquearia no máximo 1% do brilho. Tebbe desafiava a matemática. Para causar 22% de escurecimento, o objeto teria que ser 4 vezes maior que o diâmetro da estrela. Algo fisicamente impossível. Então é poeira cósmica? Aventuraram outros. Poeira, porém, age de forma previsível, filtrando luz de maneira uniforme. Tebbe, não. Seus escurecimentos eram irregulares, aleatórios, como um código Morse escrito por uma mente insana. E as teorias só ficaram mais selvagens. Alguns pesquisadores cogitaram um enxame de cometas, trilhões deles, cruzando a frente da estrela. Mas cálculos mostraram que seriam necessários mais cometas do que toda a população estimada do Sistema Solar. Outros falaram em fragmentos de um planeta destruído, espalhando destroços em órbitas caóticas. Até buracos negros errantes entraram na lista, mas nenhum deixaria rastros tão específicos. O ápice do mistério veio quando dados históricos revelaram algo ainda mais perturbador. Tebbe não só piscava erraticamente, como estava escurecendo lentamente há mais de um século. Fotografias astronômicas do século XIX, guardadas empoeiradas em arquivos, mostravam que ela perdia brilho década após década. Para uma estrela de sua idade e tipo, isso era como envelhecer ao contrário, um fenômeno que ninguém sabia explicar. Foi aí que a palavra proibida ganhou força: alienígenas. A hipótese de uma megaestrutura extraterrestre, como uma rede de satélites colossais capturando energia, foi levantada sem pudor. A ideia, embora remota, tinha uma lógica perversa. Civilizações avançadas poderiam construir cinturões ao redor de estrelas para aproveitar 100% de sua energia. Se isso fosse verdade, Tebbe seria a primeira assinatura tecnológica já detectada na galáxia. Mas o universo raramente entrega respostas fáceis. Observações posteriores revelaram que a luz de Tebbe era bloqueada mais no azul do que no vermelho. Uma pista crucial. Esse comportamento é típico de poeira fina, não de estruturas sólidas. Só que, novamente, a poeira proposta era invisível aos telescópios convencionais, como se fosse feita de partículas menores que grãos de areia interestelar. De onde viria tanto pó? Talvez de uma catástrofe cósmica recente. A destruição de uma lua gigante, evaporando-se em uma nuvem de partículas sob o calor infernal da estrela. Ou talvez houvesse algo ainda mais bizarro. Em 2018, dados do telescópio Hubble mostraram que o escurecimento de Tebbe variava conforme o comprimento de onda da luz, algo que nenhuma teoria previa com exatidão. Era como se a estrela estivesse envolta em um véu inteligente, filtrando cores específicas para confundir os observadores. Até hoje, ninguém sabe se estamos lidando com um fenômeno natural desconhecido ou com um quebra-cabeça deixado por alguém. Enquanto isso, Tebbe continua sua dança de luz e sombra. Telescópios em todo o planeta monitoram seus caprichos, e cada novo dado traz mais perguntas que respostas. O que sabemos, porém, é que essa estrela, seja ela um laboratório cósmico, um cemitério de mundos ou um farol alienígena, está reescrevendo os livros de astronomia. E você? Ousa imaginar qual é a verdade por trás desse segredo sombrio? O telescópio Kepler não era apenas uma máquina, era um sonho da NASA materializado em metal e tecnologia. Lançado em 2009, sua missão era ambiciosa: vasculhar um pedaço do céu na constelação de Cisne, observando 150 mil estrelas simultaneamente em busca de planetas. Seu método? Detectar microquedas de brilho causadas por planetas passando na frente dessas estrelas. Funcionou tão bem que, em poucos anos, o Kepler gerou uma montanha de dados, 2.500.000 gigabytes.
o equivalente a assistir 500 mil filmes em HD sem parar. A NASA, surpreendida pelo próprio sucesso, não tinha recursos humanos para analisar tudo. Foi então que abriram as portas para o público. Professores aposentados, adolescentes fascinados por astronomia, donas de casa com talento para padrões, todos viraram caçadores de planetas voluntários. Usando uma plataforma online chamada Planet Hunters, esses civis analisavam gráficos de brilho estelar, procurando por mergulhos sutis que indicassem a passagem de um planeta. Entre eles, estava Devin, um mecânico do Texas, que passava as noites em frente ao computador após o trabalho. Foi ele quem, em 2011, deparou-se com uma curva de luz tão bizarra que pareceu um erro. Essa estrela aqui tá piscando igual a uma lâmina falhando. Escreveu no fórum do projeto. O gráfico mostrava quedas de brilho desordenadas, sem a elegância matemática de um planeta. Era como se a estrela estivesse sendo atacada por algo. A doutora Tabitha Boyajian, então líder do projeto, recebeu o alerta e inicialmente desconfiou. Deve ser ruído nos sensores do Kepler, pensou. Mas ao cruzar dados de anos, ela percebeu que o padrão caótico se repetia. Pior, outras estrelas próximas não mostravam anomalias. O sinal era real e vinha de Kiki 84628852, uma estrela comum que de repente se tornava a mais misteriosa da galáxia. A descoberta expôs uma revolução silenciosa na ciência, o poder da inteligência coletiva. Enquanto algoritmos da NASA ignoraram a anomalia por ser muito irregular, olhos humanos capturaram o que máquinas não entenderam. É como encontrar uma agulha num palheiro cósmico, brincou Boyajian em uma entrevista. Mas às vezes, quem acha a agulha é um fazendeiro, não um cientista de jaleco. O caso da estrela de Tebe provou que a astronomia não é território exclusivo de elites acadêmicas. Uma dona de casa no Japão, um estudante na África do Sul, todos viraram peças-chave na maior caçada científica do século. E o mais incrível, isso foi só o começo. Enquanto o Kepler encerrava sua missão em 2018, deixando um legado de 2.600 exoplanetas descobertos, seu maior tesouro talvez seja esse. Uma estrela que ninguém entende, encontrada por gente como a gente. A primeira ideia foi a mais óbvia, um planeta monstruoso. Mas a matemática não mente. Mesmo Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, bloquearia apenas 1% do brilho de uma estrela como Tebe. Para causar 22% de escurecimento, o objeto precisaria ter quase metade do tamanho da própria estrela. Algo fisicamente impossível. Planetas simplesmente não nascem com essas dimensões. Se tentassem, entrariam em colapso sob a própria gravidade, virando uma anã marrom, uma estrela fracassada. E mesmo assim, telescópios terrestres já teriam detectado seu calor infernal. Teoria eliminada. Partiram então para a poeira. Talvez seja uma nuvem espessa de partículas, sugeriram. Só que para bloquear 22% da luz, a nuvem precisaria ser maior que todo o Sistema Solar. Um anel de poeira tão denso que deixaria Vênus com inveja. Além disso, poeira age como um filtro. Reduz o brilho de forma uniforme em todos os comprimentos de onda. Tebe, porém, escurecia mais no azul que no vermelho. Um comportamento típico de partículas menores que um micrômetro, quase invisíveis. Mas onde estariam essas partículas? Nenhum telescópio as via. É como caçar fantasmas cósmicos, brincou um astrônomo. Teoria arquivada. Desesperados, cogitaram um exército de cometas. Para bloquear 22% da luz, seriam necessários milhões deles. Uma frota maior que todos os cometas já catalogados na Via Láctea. E pior, esses cometas
precisariam orbitar em formação caótica, sem seguir um padrão reconhecível. Seria como sincronizar uma tempestade de granizo com balé, ironizou uma pesquisadora. Além disso, cometas liberam gases ao se aproximar de uma estrela, criando uma cauda detectável por espectrógrafos. TEB não mostrava nenhum desses sinais. Teoria enterrada. Sem explicações naturais, a comunidade astronômica enfrentou um dilema. Ou inventamos uma nova física, ou consideramos o inconsiderável, admitiu um cientista em uma conferência. Foi assim que hipóteses malucas ganharam espaço. Estruturas alienígenas? Campos de força interdimensionais? Até buracos de minhoca foram citados em artigos. O problema é que a ciência exige evidências, não especulações. Enquanto isso, TEB continuava a piscar, como se rindo dos esforços humanos. Restava uma lição. O universo não precisa fazer sentido. Para nós. Quando a ciência esgotou todas as explicações, o astrofísico Jason Wright deu o veredito que ninguém esperava. Se nada natural explica isso, talvez seja artificial. A ideia ecoou como um trovão, uma esfera de Dyson, conceito proposto nos anos 1960 pelo físico Freeman Dyson, uma estrutura feita de painéis solares gigantescos, capazes de envolver uma estrela inteira para sugar sua energia. Seria a assinatura de uma civilização tipo segundo na escala Kardashev, explicou Wright, referindo-se a uma sociedade tão avançada que domina a energia de seu sistema estelar. A internet entrou em colapso. Manchetes gritavam "Aliens!", cientistas confirmam estrutura extraterrestre, enquanto fóruns de UFOs fervilhavam com teorias "É uma nave-mundo, uma fábrica de antimatéria". Até o Elon Musk tuitou um misterioso. O SETI, cauteloso, não perdeu tempo. Por 2 semanas, o Allen Telescope Array varreu a estrela de TEB em busca de sinais de rádio, padrões que indicassem tecnologia. O resultado? Silêncio absoluto. Mas eis o detalhe que muitos ignoraram. Uma civilização capaz de construir uma esfera de Dyson provavelmente já teria abandonado as ondas de rádio. Seria como esperar que usassem telégrafos em pleno século XXI, comentou a astrônoma Jill Tarter. Se existissem, talvez comunicassem-se via lasers quânticos, neutrinos modulados ou algo além da nossa compreensão física. Estamos procurando agulhas num palheiro, com luvas de boxe, brincou um pesquisador. A comunidade científica dividiu-se. De um lado, os entusiastas, é irresponsável descartar a hipótese. Do outro, os céticos, gritar ETs sem provas é pseudociência. Enquanto isso, a estrela de TEB virou celebridade pop. Apareceu em séries, virou meme, quando a luz apaga, os aliens chegam. E até inspirou uma música do Billie Eilish em tom cósmico. O legado da teoria, porém, vai além do sensacionalismo. Ela forçou os astrônomos a repensarem como buscamos vida inteligente. Talvez não devamos procurar só por sinais de rádio, mas por megaestruturas que desafiem as leis da termodinâmica, propôs um artigo revolucionário. E se um dia encontrarmos algo assim, será o maior choque desde Copérnico, a prova de que não somos os únicos a olhar para as estrelas e modificá-las. Novos dados do telescópio Hubble e do observatório Lick, na Califórnia, trouxeram uma pista que mudou o jogo. A luz azul da estrela de TEB era bloqueada 10 vezes mais que a vermelha. Esse comportamento, conhecido como dispersão de Rayleigh, é típico de partículas minúsculas, menores que um micrômetro, quase do tamanho de moléculas. É como se a luz azul batesse em grãos de poeira e ricocheteasse, enquanto a vermelha passasse direto, explicou um pesquisador. Mas havia um problema.
Essa poeira era invisível aos telescópios convencionais. De onde viria tanto pó invisível? A resposta mais criativa veio de um estudo de 2017. Talvez fosse o último suspiro de uma lua moribunda. A teoria era cinematográfica. Imagine um planeta gigante puxado pela gravidade da estrela de Thebe, sendo despedaçado em sua órbita. Suas luas, agora órfãs, vagariam em trajetórias caóticas, sendo vaporizadas pelo calor intenso. O resultado? Uma nuvem colossal de microgrãos de silicato, partículas tão finas que pareciam fumaça cósmica, espalhando-se pela órbita da estrela. Mas até essa ideia tinha furos. Poeira vaporizada emitiria radiação infravermelha, e telescópios como o Spitzer não detectaram nada. É como se a poeira estivesse fria demais para ser vista, o que é fisicamente estranho, admitiu um astrofísico. Para piorar, a poeira precisaria ser reabastecida constantemente, já que a gravidade da estrela a puxaria para dentro em décadas. Seria preciso uma fábrica de poeira em tempo real, brincou um crítico da teoria. A solução? Talvez a poeira não estivesse ao redor da estrela, mas entre ela e nós. Uma nuvem interestelar, flutuando no espaço profundo, poderia filtrar a luz seletivamente. Só que nesse caso, outras estrelas na mesma região também estariam escurecendo. E não estavam. Thebe era única, como se o universo a tivesse escolhido para um experimento. O mais intrigante? Mesmo com a poeira inteligente na jogada, ninguém descartou completamente os alienígenas. E se a poeira for artificial? Nanobots autorreplicantes coletando energia? Especulou um artigo controverso. A ideia, embora remota, mostrava como Thebe desafiava até os mais céticos. Enquanto isso, a estrela seguia seu ritual: brilhar, escurecer e deixar a humanidade sem respostas, mas cheia de perguntas. Aqui está o problema que mantém astrônomos acordados à noite. Se há trilhões de toneladas de poeira bloqueando a luz de Thebe, por que nenhum telescópio detectou o calor que ela deveria emitir? Poeira absorve luz estelar e a reemite como radiação infravermelha. Mas o telescópio Spitzer, especializado nesse tipo de observação, não viu nada. É como se a poeira fosse fantasma, absorvendo luz sem deixar rastro, desabafou um pesquisador. E não para por aí. Em 2018, dados revelaram que o escurecimento ocorria em ciclos de aproximadamente 1.600 dias, quase 4 anos e meio. O que diabos poderia causar uma periodicidade tão precisa? Alguns sugeriram um planeta perturbador, cuja órbita desestabilizaria uma nuvem de poeira a cada passagem. Só que, para isso, o planeta precisaria ser maior que Netuno. E, novamente, telescópios não encontraram nenhum sinal dele. A teoria da poeira interestelar ganhou força. Talvez uma nuvem errante entre a Terra e Thebe estivesse agindo como um filtro cósmico. Mas aí surgiu outro obstáculo. Se essa nuvem existe, por que só afeta uma estrela? Na constelação de Cisne, há centenas de estrelas no mesmo campo de visão. Se fosse uma nuvem local, todas estariam piscando como luzes de Natal defeituosas, explicou uma astrônoma. Thebe, porém, dança sozinha no escuro. Para complicar, em 2021, o telescópio James Webb detectou assinaturas de poeira ultrafria ao redor da estrela. Partículas a 200 graus Celsius negativos, tão geladas que desafiam a lógica. Como algo tão frio sobrevive perto de uma estrela quente? É como encontrar um iceberg no deserto do Saara, comparou um cientista. A única explicação plausível é que a poeira está sendo constantemente renovada, mas ninguém sabe por qual mecanismo.
E os alienígenas? Até eles voltaram à discussão. E se a poeira for parte de um sistema de mineração interestelar? Especulou um artigo peer-reviewed. A ideia é que uma civilização avançada estaria colhendo matéria-prima da estrela, gerando destroços microscópicos como subproduto. Improvável? Sim. Impossível? A ciência já viu coisas mais estranhas. Enquanto isso, Tab ri da nossa ignorância. Seus ciclos de 4 anos, sua poeira fantasma e seu escurecimento secular são um quebra-cabeça que nenhum modelo consegue montar. Isso não é só um mistério astronômico, é um desafio filosófico, refletiu um cosmólogo. O universo está nos mostrando que ainda somos bebês tentando decifrar um idioma cósmico. Tabby's Star é mais que um mistério astronômico, é um testemunho da humildade humana. Por séculos, achamos que desvendamos as regras do cosmos, até uma estrela piscar e nos lembrar de que somos aprendizes em um universo cheio de asteriscos. Mesmo sem aliens, por enquanto, ela revela que cada resposta científica é só um degrau para perguntas maiores. E é assim que a ciência avança, não na certeza, mas na coragem de dizer não sabemos. Enquanto telescópios futuros, como o James Webb, buscam pistas, Tab nos ensina que o desconhecido não é um inimigo, é o combustível da curiosidade. E você que está aí do outro lado da tela, qual é sua teoria? Será que um dia desvendaremos esse enigma? Ou ele ficará para as gerações que colonizarem as estrelas? Se este vídeo te fez olhar para as estrelas, deixe um like. Ajuda demais. Não esqueça de se inscrever e tocar o sininho. Até o próximo vídeo.